Eu quero compartilhar com você um pouquinho da história do povo de Israel, até que Moisés recebe do Senhor as diretrizes do tabernáculo. Êxodo capítulo 31, verso 18. Êxodo 31, 18. Quem já achou aí, diga amém bem alto. Disseram que tem um café da manhã aqui, ainda tem ou tinha? Não, mas teve um café, não teve? Acho que aqui não pode ter. Aqui não pode ter o café, então por isso que tua glória a Deus não veio na pressão que eu imaginava. Eu estava sentindo falta de algum elemento nessa história. Quem já achou, diga amém. De noite vai ficar melhor, que aí você vai vir almoçado, lanchado. Êxodo 31, verso 18 diz assim: deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Só até aí você pode se assentar, querido. A gente tem vivido dias muito especiais, né, com o lançamento de um novo trabalho, de um novo CD. Quero, antes de pregar, aqui não tem culto quarta ainda não, né? Ainda não. Então, quarta-feira que vem, se você puder e quiser pegar a linha amarela, lá para o outro lado, nós vamos fazer um culto de consagração do nosso novo CD, lugar da adoração. Vai ser uma noite linda lá na nossa igreja, Igreja Batista Nova de Jerusalém, fica no bairro do Sampaio. Sampaio, onde fica o Sampaio? Sampaio fica perto do Meier. O pessoal agora está conhecendo mais o Meier por causa do Vai Que Cola, né? Ninguém conhecia o Meier, mas agora por causa do Vai Que Cola todo mundo conhece. Bem, o Sampaio é perto do Meier. A nossa referência é o Meier, né? Sampaio fica entre Riachuelo, Meier ali. O pessoal que conhece mais a Zona Norte sabe. 19h30 a gente vai estar lançando o CD Lugar da Adoração, né? Participação do Delino Marçal. O Danilo até cantou aqui uma canção do Delino, né? Deus é Deus. E Lucas, pastor Lucas, vai estar ministrando lá com a gente também. Vai ser uma noite linda de louvor de adoração. Fernanda e Emerson só não vão estar lá conosco por causa da viagem, senão estariam lá. Mas já quero até te convidar para estar com a gente no dia 4 de maio, que aí Fernanda e Emerson vão estar com a gente lá. E aí, se você puder, vamos estreitar os laços, né? A gente vem aqui, vocês vão lá, né? Porque somos todos família de Cristo. Amém? Vamos para o texto. Queridos, a história do povo de Israel dentro do Egito começa com a ida de José para lá. Você conhece a história? Vou ser bem breve aqui, vou tentar correr o máximo possível para a gente chegar na revelação que Deus colocou no meu coração. José, ele teve um sonho, seus irmãos sentem inveja dele e decidem vendê-lo para o Egito como escravo, para se livrar dele, para se livrar do irmão de destaque, do irmão preferido do papai. Bem, chegando lá, José vai para a casa de Potifar. E aí ele é comprado por Potifar como escravo, mas a mulher de Potifar, cheia de diabo, ataca José, tentando fazê-lo pecar. Ele foge daquela mulher, e aí ela então vira o jogo, ela mente, dizendo que quem tentou atacar ela foi ele. Então Potifar vai e o prende, o lança na prisão. Dentro da prisão, José, ele alcança em Deus a revelação do sonho de um parceiro de cela. Dias depois, esse parceiro de cela, ele sai da prisão. E aí, um tempo depois, Faraó tem um sonho, nenhum sábio do Egito consegue a interpretação. E aí esse parceiro de cela de José se lembra de José e diz para Faraó: olha, tem alguém que está preso e que tem a unção e a bênção da interpretação dos sonhos. Faraó então chama José e José interpreta os sonhos de Faraó, e isso faz com que o Egito todo seja livre de uma grande fome, de um tempo de muita dificuldade, um tempo financeiro muito precário. O mundo todo é abalado, mas o Egito é preservado por conta da interpretação do sonho de José. Bem, José se torna o governador do Egito. Abaixo de Faraó, ninguém manda mais do que José. Só que sua família, né, e o povo hebreu não estão debaixo dessa bênção. A bênção da interpretação do sonho de José alcança o povo do Egito, os egípcios. E por conta disso, o povo hebreu, através da família de José, vai até o Egito para pedir ajuda. Está todo mundo morrendo de fome, só no Egito que tem comida. E quando eles chegam lá, então eles se deparam com José. No primeiro momento, eles não reconhecem a José. José se apresenta a eles e olha, José podia muito bem
escorraçá-los de lá, porque eles haviam vendido José como escravo. Mas não, José os recepciona de braços abertos e diz: olha, vem para cá, vocês são a minha família, eu não quero só dar comida para vocês, mas eu quero dar casa para vocês, eu quero dar sustento para vocês. Bem, o resumo da história é que a família de José se muda de mala e cuia para o Egito e leva todo o povo, né? E o povo não vai para o Egito simplesmente numa mudança geográfica, mas vai numa mudança eles vão para o Egito, mas levando com eles a cultura, eles vão levando o culto, eles vão levando a religião. Eles não se mudam e têm que se adaptar, e precisam se adaptar à cultura egípcia, não. Eles são bem aceitos ali naquele lugar, são bem recebidos ali naquele lugar, e se mudam com todo o seu costume, porque afinal de contas o governador do Egito é hebreu. Afinal de contas o governador do Egito é amigo de Faraó. Faraó é simpatizante dos hebreus. Imagine, que bênção, você sai da fome para a fartura, né? Um upgrade, você se muda, né? E vai para um lugar rico e continua servindo ao teu Deus. Você vai para um lugar rico e continua com liberdade de culto, né? Você vai para um lugar rico e não perde seus princípios, você não se envergonha das suas bases, das suas origens. É muito triste, né? Quando alguém se muda, né? Vai de repente de uma situação financeira difícil para uma situação financeira bacana, sai de um bairro precário e vai para um bairro, né, próspero, e aí precisa mudar radicalmente. O cara se esquece da mãe, do pai, se esquece daquilo que gostava, porque afinal de contas existe uma opressão, uma repressão. Isso não aconteceu com o povo hebreu. O povo hebreu cresce dentro do Egito, o povo hebreu multiplica, né, não só bens, mas pessoas, eles crescem em número. E aí José acaba morrendo, Faraó morre também, assumem uma nova direção, e aí a simpatia começa a deixar de existir. E aí de repente um Faraó decide reprimir o povo hebreu para evitar o crescimento. O crescimento, a multiplicação do povo de Deus sempre vai incomodar o diabo. Toda vez que a gente cresce em Deus, toda vez que a gente multiplica, todas as vezes que a gente multiplica, todas as vezes que a gente tira a estaca da nossa tenda e alarga o todo da nossa habitação, o diabo fica endemoniado. Ele olha para a gente, ele fica louco, né? Ele que precisa ser liberto, ele precisa de uma libertação do capeta, porque se tem um negócio que deixa ele endemoniado, é ver a gente, né, prosperando, é ver a gente multiplicando. E aí diz a palavra do Senhor que então o Faraó decide matar o mal pela raiz. Primeiro ele taca emprego, né? Ele taca serviço em cima do povo, ele escraviza o povo, mas isso, né, não inibe o crescimento. Aí então ele decide matar o povo. Nós vamos fazer o seguinte: se nascer menina, vive; se nascer homem, morre. As parteiras tinham essa ordem, e aí debaixo desse decreto e dessa maldição nasce Moisés. Diz a palavra do Senhor que as parteiras, elas temem a Deus na hora de matar Moisés, e não matam, e até mentem para as autoridades. Elas dizem assim: olha, não sei o que está acontecendo com as hebreias, mas elas estão ficando espertas, porque quando a gente chega para fazer o parto, elas já deram a luz. Elas estão dando a luz antes da gente chegar, e aí a gente não tem como, né, matar os meninos, a gente não tem como evitar que eles nasçam. Bem, debaixo dessa maldição nasce Moisés, mas Deus livra Moisés, e ele não é morto pelas parteiras. Durante 3 meses Joquebede esconde Moisés, e eu quero abrir um parênteses aqui, que existem projetos e projetos, existem sonhos e sonhos. Alguns projetos podem ser compartilhados com tranquilidade, outros não. Outros precisam ser escondidos por 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque nem todo mundo que senta do nosso lado, na nossa empresa, na nossa casa e até dentro da igreja, tem a mesma visão espiritual que nós temos. Nem todo mundo que senta perto da gente é obrigado a alcançar a mesma revelação que a gente alcança. Quem é que está entendendo aí? Diga amém. E a gente precisa vigiar, porque senão a gente entrega de mão beijada um sonho, um projeto que vai submeter, né, a um assassinato, porque somos cercados por assassinos de sonhos. Quer ver, eu vou só lembrar para você uma passagem. A viúva de Naim, né, aquela história de Lucas capítulo 7, ela estava indo enterrar seu filho, né, ela já tinha perdido o marido, e agora ela estava indo enterrar seu filho, mas de repente ela encontra Jesus. Diz a Bíblia que Jesus olha para ela e manda ela parar de chorar. Ela obedece, para de chorar, e diz a Bíblia que Jesus toca no caixão que carregava o filho daquela mulher, e aí quando ele toca no caixão, os carregadores do caixão ficam paralisados.
A revelação desse texto é que toda vez que a gente dá liberdade para o Espírito Santo, toda vez que a gente muda de postura, toda vez que a gente enxuga as lágrimas, porque não é o milagre responsável a acabar com as nossas lágrimas, mas o enxugar das nossas lágrimas o responsável para trazer o milagre de Deus para a nossa vida. Né? Primeiro a gente faz, depois Deus opera. Né? Eu costumo dizer que não é o milagre responsável por produzir a adoração, mas é a adoração a responsável por produzir o milagre. Aquela mulher obedece o Senhor, enxuga as lágrimas, e aí depois que ela enxuga as lágrimas, Deus toca no caixão, e quando ele toca no caixão, os homens param, porque quando Deus entra no negócio, quando a gente muda de postura, aqueles que carregam o nosso sonho para debaixo da terra são obrigados a parar, sabe, os coveiros de projetos são paralisados pelo poder do Espírito Santo. Quando recebem isso, digam amém. Agora, para que eu vou ficar brincando? Para que eu vou dar ferramenta para o diabo? Para que eu vou ficar falando? Em lugar nenhum da Bíblia, por exemplo, eu vejo Deus mandando José contar seu sonho para os seus irmãos, mas ele contou e passou por um perrengue. Ah, pastor, mas foi a maneira de Deus levar ele para o Egito. Meu irmão, eu creio num Deus que poderia levar José para o Egito de primeira classe. Ah, mas por que Deus então permitiu? Talvez porque ele tenha falado demais, e aí Deus foi ajeitando as situações, foi consertando tudo. Então vigie, Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. Diz a Bíblia assim, porque ela viu que ele era bonito, ela decidiu escondê-lo. Ou seja, não era um filho qualquer, não era um projeto qualquer. Meus 2 filhos estão aqui, eu posso falar isso sem... Os 2 são lindos, um é minha cara, quer dizer, ele não é minha cara, ele é moreno, né, cabelo encaracolado, mas é a cara da mãe, porque senão ia ficar ruim, filho. E o outro é a cara da mãe, branquinho, né? Lá em casa a gente dividiu certinho para não dar problema para ninguém. Os 2 são lindos, então eu teria que esconder os 2. Mas assim, filhos espirituais, nem todos são tão lindos assim. Temos que... Ou projetos e sonhos, nem todos são tão grandes assim. Aqueles que você consegue identificar, detectar que são grandes para a tua vida, esconda, querido, para evitar que o assassino de sonho venha e acabe com você, ou acabe com o teu projeto. Bem, Joquebede esconde o tempo que deu para esconder. Eu fico imaginando, tem uma hora que o Moisés estava chorando demais, e aí começou a chamar a atenção das pessoas. 3 meses. Chorando. Ela então entrega ele na mão do Senhor. Senhor, eu escondi o máximo que eu pude, agora está na tua mão. Quando eu comecei a namorar a Denise, na verdade quando eu comecei a gostar da Denise, eu escondi o máximo que eu pude, porque eu sabia que o projeto era grande. Eu sabia que eu tinha espelho em casa, eu olhava e via que o desafio era grande, sabia que não era uma peleja qualquer, né? E hoje, de repente, o abismo de beleza é menor, né? Você olha e vê assim, poxa, ela é... Uma vez uma irmãzinha na igreja assim, virou para ela e falou: eu estava te vendo cantar, linda, maravilhosa, lá em cima do altar, lourinha, de olho azul, parecia um anjo, tá? Denise vermelha, cheia de vergonha. Depois que ela rasgou toda a seda para Denise, ela olhou para mim e disse: pastor, e o senhor é uma benção. Saca rosnar? Eu rosnei para ela. Bem, então eu sei, ainda hoje existe. 20 anos atrás, o negócio era feio. Eu, cheio de espinha, magrelo pra caramba, casei com um terno que dava dor de mim, entendeu? Eu tinha uma imposição maligna sobre a minha vida ainda, eu achava que eu podia repartir o cabelo pro lado, e isso não é legal pra gente que tem um cabelo mais ou menos. O Fábio ali, galera, pra gente não dá, tem que raspar, não, tem que raspar, senão dá rolo, né? E, então assim, eu sabia que o desafio era grande, e se eu contasse, os caras vinham tesourando, mano, os caras vinham, esquece da Denise, areia mapa teu caminhão, que não sei o que lá, blá, 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 blá. E a Denise era cantora na igreja, na época eu era baterista, entendeu? Às vezes a Denise dava uma esnobada, chegava para cantar e tal, estufava o peito, né, pensando já na virada para impressionar. Ela, por favor, solta aí o playback. Derrubava a banda, cantava só de playback. Ficava lá de braço cruzado, orando: Senhor, né? Tomo posse, sabe aquela coisa de determinar, determinei tudo que eu podia. Existem projetos que se você contar, vai vir um cara e vai passar na tua frente, vai te arrebentar. Só que teve uma hora que não deu mais para segurar. E agora? E agora eu entreguei na mão de Deus, agora não tem mais o que fazer. Eu tenho um sonho de cantar, eu tenho um sonho de gravar um CD, eu tenho um sonho de ter uma igreja, eu tenho um sonho de ser pastor, eu tenho um sonho de fazer um seminário, eu tenho um sonho de me casar, eu tenho um sonho de ter filhos, tenho um sonho de comprar um carro, tenho um sonho de comprar uma casa própria. Tenho sonhos, a gente vai segurando e vai apresentando diante do altar do Senhor, mas tem uma hora que não dá mais para segurar. E aí que Joquebede pega aquele sonho, coloca dentro de um cesto, coloca o cesto no rio e diz: Senhor, é contigo. Miriam ainda vai acompanhando o cesto, né? Ela vai olhando, né, de longe, mas estava na mão de Deus.
E exatamente no momento em que a filha de Faraó decide se banhar, o cesto passa. E vamos ganhar tempo? Ela tira Moisés de dentro da água e decide, adotar Moisés. Miriam ainda, é usada por Deus para oferecer Joquebede, sua mãe, porque Miriam, irmã de Moisés, oferece, olha, minha mãe, na verdade existe uma escrava hebreia que acabou de dar à luz e que está cheia de leite, que pode amamentar ele. Aí a filha de Faraó manda chamar Joquebede para amamentar o seu próprio filho e ainda dá um salário para ela. Olha que coisa linda. Deus não só preserva Moisés, como dá a oportunidade de Joquebede acompanhar os primeiros anos de Moisés. E ainda recebe um dinheiro para isso. Moisés vai crescendo dentro do palácio, junto com ele cresce também a esperança do povo. Ele vai nos libertar, ele vai tirar a gente daí. Só que quando ele chega mais ou menos com 40 anos de idade, ele já não está compactuando com o Faraó. Eu fico imaginando, sabe, Moisés querendo dar um glória a Deus, uma requebrada, e Faraó olhando, rapaz, isso aqui é o lugar sério, E sabe, já não compactuando e tal. E aí ele já de cabeça cheia, um dia ele vê um soldado egípcio oprimindo um hebreu, e aí ele decide então defender esse escravo hebreu, e acaba matando esse soldado egípcio. O Faraó então o ameaça de morte, e aí Moisés some. Moisés foge, vai para os campos de Midian. Sabe, eu vejo Moisés indo para Midian, desesperado, e enterrando sua própria vida. Ele vai para lá, ele se casa, ele tem filhos, ok, mas lá na frente a gente vai ver Moisés cuidando do rebanho de Jetro. Ele fica 40 anos nos campos de Midian. Aí Moisés já está com 80 anos de idade, e com 40 anos de terra, de fazenda, sei lá de quê, de cuidado com gado, com animais. Moisés é incapaz de ter o seu próprio rebanho, de criar seu próprio rebanho. O príncipe do Egito, um camarada que é inteligentíssimo, diz a Bíblia que ele estava cuidando do rebanho de seu sogro. Para mim isso é depressão, sabe? Alguém que é mandado embora do emprego e era chefe nesse emprego, e de repente se muda lá para o interior para cuidar das coisas do sogro. Ele é incapaz de sonhar, de projetar. Só que diz a palavra do Senhor que um dia ele, levando esse rebanho do seu sogro para respirar puro no alto de um monte, a sarça arde, pega fogo, mas não é consumida pelo fogo, e de dentro da sarça sai uma voz chamando Moisés. Moisés fica desesperado. Que é isso? Que maravilha é essa? E aí, empolgado, ele se aproxima e Deus diz: ei Moisés, não chegue para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Ele obedece o Senhor, tira as sandálias dos pés e fica parado, e Deus começa a falar com ele. Vai Moisés, e livra o meu povo do Egito. Para com essa depressão. Volta lá e resolve aquilo que tinha que ser resolvido. Não era para você ter saído de lá. Vai lá. Mas Senhor, eu vou falar o que para Faraó? Diz para o Faraó que o eu sou te enviou. Quando eu leio sobre o eu sou, eu vejo plenitude. Eu vejo solução para todos os problemas, em todas as esferas. Sabe, Deus não limita uma área de atuação no envio de Moisés. Ele diz: vai lá e diz que o tudo, aquele que pode tudo, aquele que resolve tudo, diz que aquele que tem todo o poder no céu e na terra, diz que o eu sou te enviou. Sabe, querido, só ele pode dizer isso. Eu sou. Ninguém mais pode dizer. O máximo que a gente pode dizer é eu estou, porque a gente hoje está rico, amanhã está pobre. Hoje a gente está pobre, amanhã está rico. Hoje a gente está sarado, amanhã a gente está doente. Hoje a gente está magrinho, amanhã está gordo. Hoje a gente tem cabelo, amanhã não tem. A gente está sujeito a um monte de coisa. O único que é imutável é o Senhor. Eu sou. Diz para ele: o eu sou me enviou. Mas eu não sei falar, Senhor. Fica tranquilo, eu já toquei no coração do teu irmão Arão, ele está vindo ao teu encontro, eu vou falar contigo, você fala com ele fala com o Faraó. Aí no capítulo 4 de Êxodo, diz a palavra do Senhor que Moisés ainda pergunta mais: tá bom, Senhor, já sei o que falar para Faraó, mas e para o povo hebreu, o que eu falo? Aí Deus responde a pergunta de Moisés com outra pergunta: o que você tem na mão? Ele diz: uma vara. Aí Deus dá uma ordem para ele: joga no chão, e a vara vira uma cobra. Coisa de louco, né? Porque vara é símbolo de autoridade, vara é o símbolo do ministério. É como se o Emerson orasse e dissesse assim: Senhor, agora começou o ministério profetizando as nações, eu preciso ministrar sobre a vida daquelas pessoas, e o que eu vou falar para essas pessoas me seguirem?
O que eu vou fazer para essas pessoas estarem ali todo domingo de manhã, todo domingo de noite, quarta-feira? E Deus responde ao Emerson com uma pergunta: o que você tem na mão? Aí o Emerson diz assim: Senhor, nós temos CDs gravados, nossa música toca na rádio, nós temos uma história assim, nós temos várias músicas que abençoaram muita gente. Não está falando nada de errado, não, é um fato, é um release. Nós temos obras missionárias, nós temos um trabalho bem fortificado, bem estabelecido e bem exercido durante anos. Aí Deus responde o Emerson dizendo assim: pega isso tudo e joga no chão. Aí o Emerson pega e joga no chão. E aí vira um monte de cobra. Como assim? Como um CD ungido que tocou em tantas pessoas pode ser uma cobra? Como músicas tão ungidas pode ser uma cobra? Como uma história tão linda pode ser uma cobra? Preste atenção. A vara, o talento, o teclado, o CD, a música tocando na rádio é uma bênção desde que esteja debaixo do poderio de Deus, desde que a soberania continue sendo do Senhor. O meu teclado é uma bênção se ele for dirigido pelo Senhor. A minha voz, o meu talento, minha inteligência, minha sabedoria, o dinheiro que eu tenho no bolso, minha carreira, minha faculdade vai ser uma bênção desde que esteja debaixo daquilo que Deus tem para minha vida, porque se não for assim, vira uma cobra. Porque aí eu não ouço mais Deus, eu não oro mais, eu não busco mais ao Senhor, eu me baseio naquilo que eu conquistei, é meu. Posso abrir uma igreja, posso fazer sucesso, porque afinal de contas tenho grandes hits, tenho grandes músicas, tenho uma história. É por isso que essa igreja está viva. Essa igreja não está viva por conta da história dos pastores, essa igreja está viva por conta do Senhor dos pastores. Porque toda a história dos pastores pode ser uma bênção para essa igreja a partir do comando de Deus. Apoio ou armadilha? É uma vara ou uma cobra? Um ministério ou uma arrogância? Porque tem gente que é muito arrogante pelo que tem. Você sabia que tem gente que não consegue vencer na vida porque é inteligente demais? Ele não ouve ninguém, ele só fala. Ele é teimoso. Ele é tão inteligente que ele só gosta de palestrar. Ele é o palestrante. Ele gosta de falar. Ele gosta de falar. Para para ouvir, filhão. Porque Deus pode usar até uma mula para te abençoar. Mas você é tão poderoso, tão inteligente. Moisés entendeu: ok, eu tenho que estar debaixo da autoridade do Senhor. Eu posso até usar a vara, posso usar até aquilo que eu tenho, posso usar o meu talento, mas tem que estar debaixo da autoridade do Senhor. Eu tenho que estar debaixo da voz profética. E aí ele voltou para o Egito. E aí as pragas são liberadas, uma atrás da outra, e as pragas não foram liberadas de maneira assim, aleatória não. Cada praga para derrubar um Deus. Tinha um Deus assim, pá, vinha a praga e derrubava. Tinha um outro Deus assim, a praga vinha e derrubava. Mesmo assim, o coração de Faraó é duro. Porque diz a Bíblia que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Meu Deus, e agora? Aí vem a 9ª praga. Depois da 9ª praga, Deus diz assim: eu quero que vocês assem um cordeiro e celebem a Páscoa. Mas como assim, Senhor? 9 pragas foram liberadas e elas só endureceram o coração de Faraó. E agora o Senhor manda a gente fazer um churrasco? O Senhor manda a gente assar um cordeiro? Ó, eu quero que vocês assem um cordeiro com sandália nos pés, com cajado nas mãos, lombos cingidos. Eu quero vocês arrumados. Como é, Senhor? Mas a gente está debaixo de derrota, de açoite, e a gente vai assar cordeiro, Senhor? É uma coisa errada. Sabe aquela história de que não é o milagre responsável por produzir a adoração, mas a adoração é responsável por produzir o milagre? Primeiro vocês celebram, depois eu faço. Amém. Sabe, eu quero que você entenda que Deus hoje trabalha muito mais celebrações por causa daquilo que vai acontecer do que celebrações por causa daquilo que já aconteceu. Pastor, eu posso ser grato pelo que já aconteceu? Pode, meu irmão, mas nós precisamos desenvolver celebrações pelo que ainda vai acontecer, pelos olhos da fé. Eu já vejo. Eles tinham que fazer isso, e o símbolo da Páscoa, o significado da Páscoa é ir adiante, é passar por cima, é ir além.
Bem, eles celebram a Páscoa, e aí então vem a última praga e a morte dos primogênitos, e com a morte dos primogênitos, então Faraó cede e libera o povo. Mas alguém diz assim: Faraó, está liberando o povo porque, tudo bem, dá azar, esse povo, o Deus deles, realmente atrapalha os nossos negócios, entendi tudo isso, mas por que não libera morto? Por que tem que liberar vivo? Aí Faraó então chama o exército e diz: mata todo mundo. Aí, todo mundo viu nos 10 mandamentos, então Deus levanta uma coluna de fogo, atrasando a caminhada do povo, do exército do Faraó. Aí abre o mar vermelho, e aí o povo entra, e aí quando o último hebreu pisa fora do mar, o mar se fecha, matando todo o exército egípcio. Um milagre extraordinário. Eu uma vez coloquei lá no Google profundidade aproximada do mar vermelho. Não sei se você já teve essa curiosidade, mas no meio do Mar Vermelho a profundidade é de aproximadamente 500 metros. 500 metros é mais ou menos um prédio de 100 andares. A gente não tem aqui no Rio um prédio assim. A gente está falando daqueles prédios lá de Dubai, sabe? De Nova York, aqueles monstros. 500 metros é muita coisa. O pé direito aqui deve ter uns 4, 5, sei lá. 5, né? Mais ou menos. Você imagine 500, 100 vezes isso. Você olhava assim, não chegava o final da água. Fica imaginando, sabe, aqueles incrédulos metendo a mão, se está firme mesmo. Mas olha isso aí, mano. Pelo amor de Deus, se isso aqui cair, sobra ninguém não, Moisés. Imagina. Os camaradas carioca, metendo a mão na água e tal. Umas crianças bagunceiras querendo mergulhar. Mergulha não, menino, vamos andar, concentra. Milagre. Quando o último pisa fora, então o mar se fecha e acaba com todo mundo. Miriam dança, um reteté danado do outro lado. Pega tamborim, sabe? Aquela coisa bem penteca mesmo, sabe? Moisés mais conservador, mas, recebe um cântico na hora, tá? Vamos caminhar! Estamos livres! Ok! Nova etapa! Vamos caminhar, vamos seguir! Aí de repente alguém: Moisés, tudo bem, nós estamos com sede, Moisés. Olha, ali tem um riacho, vamos lá! Experimentem a água amarga! Senhor, o povo está com sede, a água fica doce, boa para se beber. Que maravilha, Deus é poderoso. Moisés, estamos com fome, Senhor, esse povo está com fome, Senhor. E Deus manda maná do céu. Tão extraordinário, sabe, que ninguém podia guardar de um dia para o outro, senão estragava. Tinha que ser uma questão de dependência diária, de entendimento de que o milagre acontece todo dia, se renova a cada manhã. Mas a gente está com sede de novo, e agora o rio está longe. Senhor, o povo está com sede. Vai lá, Moisés, fala a rocha. Não tinha um milagre mais ou menos, né? Tinha uma coisinha assim, sabe? Aquele que está com dor de cabeça, levanta a mão. Oi, papá. Não. Era só, sabe, rocha jorrando água. Cadê o cano? Não tem nenhum cano. Está saindo da onde essa água? Deus operando de maneira, sabe, extraordinária no meio do povo. Coluna de fogo aquecendo o povo, guiando o povo. Nuvem fazendo sombra durante o dia. Queridos, imaginemos o pastor Moisés. Imaginemos em 2016, rádio 93, rádio Melodia e tal, não sei o que, todo mundo anunciando e tal. Vai vir ao Brasil, diretamente de Israel, para uma conferência poderosa de milagres. Pastor Moisés. Imagine a Globo falando: atenção, povo de Deus do Brasil, povo de Deus do Rio de Janeiro, no Maracanã, vamos receber aqui o pastor Moisés, direto de Israel. Vejam as imagens. 500 metros de água, rocha jorrando água, coluna de fogo, aquela coisa toda dos 10 mandamentos. Meu irmão, não ia caber nem uma mosca no Maracanã. Mas ia ter gente se estapeando para entrar, porque é um conferencista. Se hoje pessoas que são usadas por Deus, mas num grau infinitamente menor, já causam essa comoção, imagine o camarada com esse currículo, imagine o camarada com essas experiências. Esse era Moisés, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se Moisés estivesse vivo nos nossos dias, ele não teria um programa de TV, não, ele teria canagem, querido. Se ele fosse vivo nos nossos dias, dentro daquilo que Deus realiza no nosso meio, tal, dentro daquilo que a gente lê na palavra do Senhor, realizado por Deus através da vida dele, meu Deus do céu, mas ele ia poder andar na rua. Mas ele andasse na rua,
As pessoas iam agarrar Moisés de todas as maneiras. Moisés ia ter que ter, sabe, um negócio de escrever na testa. Não sou eu que faço, quem faz é o Senhor, porque senão ia misturar essa questão toda da idolatria e tal, que a gente vê aí. Estou falando mentira? Por muito menos, porque fama por fama. Os camaradas outro dia estavam dizendo, né, essas coisas de internet, dizendo, Michael Jackson não morreu, acharam o corpo do Michael Jackson em tal lugar, não sei o que lá, papá. Imagine se a gente estivesse aqui na reunião, de repente o cara aparecesse ali. Sério, faça esse exercício. O cara apareceu, sentou ali atrás, escondidinho, toma o chapéu assim. Aí uma criança vai, reconhece? Ele levanta. Michael Jackson. Meu irmão, vou falar uma coisa. Em 40 minutos ia ter Globo, Record, ia estar todo mundo aqui. Porque o Michael Jackson está aqui na Barra. Apareceu do nada. Dá para comparar Michael Jackson com Moisés? Não dá. Feitos. Nós estamos falando coisas extraordinárias. Um arrastão aqui na Barra da Tijuca, todo mundo cercando. O pessoal estava fazendo luau ali, adorando o Senhor e tal. De repente vem um arrastão e todo mundo cercando. Passa violão, passa isso, passa aquilo. E aí Moisés vai, levanta a vara, pá, toca na água, uau, abre o mar da Barra. E aí todo mundo passa, vamos correr. Quando o arrastão entra, uau, mata todo mundo. Parece piada, mas aconteceu. Esse era Moisés. Eu estou falando isso para você não esquecer da mensagem, até porque a mensagem é muito conhecida, não estou falando novidade nenhuma para você. Esse era Moisés, um camarada cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Mas ainda assim, com todos esses talentos, com toda essa manifestação de Deus na vida dele, diz a Bíblia, num determinado momento o Senhor chama ele para o monte. Fala assim, Moisés, vamos ali no monte. Eu fico imaginando, sabe, Moisés dizendo assim, não, mas Senhor, o negócio aqui está tão bom, Senhor, poder para cá, poder para lá, vamos para o monte. Vamos para o monte. Quero bater um papo contigo ali no monte. E diz a Bíblia que Deus leva Moisés para o Monte Sinai. A chamada de Deus a Moisés foi no Monte Horebe. Só que se você for pesquisar em qualquer livro de geografia bíblica, o Monte Horebe é o mesmo Monte Sinai. Só muda o nome. Porque Horebe é a maneira que os judeus escrevem sobre aquele monte. E Sinai é a maneira que os gregos escrevem sobre aquele monte. Mas é o mesmo monte. É mais ou menos como você usar o nome e um apelido. Então, Deus chama Moisés para o mesmo monte aonde Moisés teve a primeira experiência com o Senhor. Diz assim, Moisés, ok, vamos aqui em cima, vamos no monte. Qual monte? Um monte onde tudo começou. Vamos ali no monte do início. E aí ele sobe para o monte. E aí, diz a Bíblia que Deus se ausenta e deixa Moisés 6 dias. Repita comigo, 6 dias. Deus deixa Moisés 6 dias sem ouvir nada. Deus deixa Moisés 6 dias no silêncio. Vamos lá, para que Deus ia fazer isso? O camarada está no meio de uma conferência, a agenda dele bombando, pregando, sabe, Deus fazendo maravilhas, milagres extraordinários. Aí Deus cata ele pela mão, sobe com ele no alto do monte do início e diz para ele assim, fica aí que eu vou ali e já volto. Só que Deus vai e não volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Moisés sozinho sem ouvir Deus. Que coisa doida. Para quê? Por quê? Aí é que está a revelação. Eu quero terminar a mensagem e a gente vai orar. Qual é a revelação, pastor? Deus precisava deixar Moisés um pouquinho sozinho, longe dos holofotes, longe da fama, longe dos milagres, longe do ministério, longe da inteligência, da sabedoria. Ali, Moisés era Moisés e ponto. Deus precisava trabalhar com Moisés de uma maneira diferente. Não através de uma revelação direta, mas através da percepção humana, através da lembrança, do renovo da memória. Moisés, fica aí um tempinho pensando, fica. Aí me permita conjecturar, mas eu imagino, sabe, Moisés no alto do monte do início, andando, caminhando, e no primeiro dia, perguntando, Senhor, por que o Senhor me deixou aqui, meu Deus do céu? Aí no segundo dia, andando para um lado e para o outro, mas, poxa vida, o Senhor me trouxe aqui e pensei que Ele ia me mostrar coisas extraordinárias e tal, não sei o que dizer. De repente pensei que hoje seria o dia de eu ver a glória do Senhor, mas não pelas coisas, mas de frente e tal.
Mas não, o Senhor veio, aí eu subi, e agora ele foi embora. Porque no primeiro momento que a gente é freado pelo Espírito Santo, é normal a gente reclamar, a gente ficar inquieto, porque a gente está vindo, né, no calor, o sangue está quente ainda. Mas aí a bola vai baixando, o sangue vai esfriando, daí eu começo a imaginar Moisés trabalhando a mente, reconhecendo uma árvorezinha, e meu rebanho gostava de entrar aqui nessa árvore, olha, é mesmo, quanto tempo, né? Quanto tempo eu não cuido de rebanho? Quanto tempo eu não cuido das ovelhas? Agora as coisas estão tão grandes na minha vida, quanto tempo eu não sei o que é o simples? Eu fico imaginando de repente Moisés olhando assim, vendo assim, caramba, eu acho que a sarça estava bem ali, ó. Se é que ele não achou a sarça, porque a Bíblia disse que ela pegou fogo e não foi consumida pelo fogo. Ali, ó, caramba, foi aqui, ó, eu estava parado aqui, quando dali saiu a voz de Deus, quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez na minha vida. Eu estava aqui distraído, de repente, um fogo acendeu, a voz do Senhor saiu, eu queria ir correndo para lá, mas a voz diz assim, não, fica aí, tira esse sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Eu fico imaginando Moisés dizendo assim, foi aqui, o primeiro lugar que eu tirei as sandálias dos meus pés. Eu imagino Moisés dizendo, aliás, há quanto tempo eu não tiro sandália dos meus pés? Há quanto tempo eu não tenho tempo para tirar a sandália dos pés? Há quanto tempo eu não sei mais o que é frio na barriga antes de pregar? Há quanto tempo eu não sei o que é coração disparado antes de cantar? A coisa ficou automática. Há quanto tempo eu não separo a minha melhor roupa para ir para a igreja? Há quanto tempo eu não dou glória a Deus rasgado no meio da congregação quando eu sinto a presença dele? Eu acho que eu estou me acostumando com isso. Eu acho que isso já não está fazendo tanta diferença na minha vida. Eu acho que isso já não é tão relevante. Ah, Senhor, estou entendendo o que o Senhor me fez. Por que o Senhor me trouxe aqui? Ei, queridos, isso é um perigo, isso é uma tentação. Eu estou pregando aqui para crente antigo em igreja. Eu estou pregando aqui para pessoas que já cantaram, já pregaram e já trabalharam em muitos lugares, mas que hoje não fazem com o mesmo ânimo. Sabe por quê? Porque não dá para continuar caminhando sem gasolina. Uma hora o carro engasga. Porque enquanto você tem, você pode dar. Mas quando você não tem, continua dando, uma hora dá rolo. Uma hora, meu irmão, todo mundo percebe, ele está tirando da onde não tem, ele está vivendo de aparência, é da boca para fora. De repente essa não era a palavra que você gostaria de ouvir num domingo como esse. De repente você não saiu de casa pensando assim, poxa, o pastor Samuel vai ministrar uma palavra que vai me sacudir e tal, um chicotezinho. Não, de repente você queria uma palavra de vitória. Mas querido, infelizmente eu não prego aquilo que você quer ouvir, eu tenho que pregar aquilo que você precisa ouvir. Deus hoje quer nos levar para o alto do monte do início, renovar a nossa fé, renovar a nossa entrega, renovar a nossa adoração, renovar o nosso compromisso. Devemos voltar a ser crentes. Que a gente vai sendo contaminado até pelo sucesso. As coisas são bem feitas. Sabe, quem trabalha com música sabe do que eu estou falando. Se você der um tom menor aqui e começar a falar de quebrantamento, meu irmão, vai ter uns 2, 3 que vão chorar. Você está sendo inteligente. Roberto Carlos faz bem isso, sabe? Todo final de ano, ao menos especial lá, que pode não ter Papai Noel, pode não ter árvore de Natal, mas tem Roberto Carlos. As músicas são as mesmas, ou ele está de paletó branco com camisa azul, ou ele está de paletó azul com camisa branca. O microfone, mesma posição, aquela coisa, aquele cabelinho cansado, tudo. Mas emociona. Mas como emociona? Porque o camarada sabe usar a nota certa na hora certa. Aí a gente pega, suga isso e traz para dentro da igreja. Aí a gente usa o linguajar certo, que emociona, que quebranta não, que faz os outros chorar, e a gente acha que está abafando, acha que está legal. Aí Deus cata a gente e diz assim, vamos lá no alto do monte, onde você orava antes de escolher o repertório, onde você dobrava o joelho e dizia assim, Senhor, se não for a tua presença,
não sei o que falar, não sei o que fazer. Quem que está entendendo isso? Diga amém. E presta atenção, o monte do início é para recomeço. Eu quero terminar a mensagem liberando essa palavra profética. Deus está te trazendo hoje para o alto do monte do início para estabelecer na tua vida ministerial um recomeço. Moisés já tinha vivido milagres extraordinários, mas não fazia ideia daquilo que Deus ainda mostraria para ele. Porque no alto do monte do início, depois dessa experiência de 6 dias sem ouvir Deus, o Senhor liberou para ele os 10 mandamentos. E escute bem uma coisa, a Bíblia diz que céus e terra passam, mas a palavra do Senhor permanece. Quando Salomão inaugura o templo em 2 Crônicas 5, diz a Bíblia que dentro da arca não existia nada além das 2 tábuas. Mas em Hebreus a gente vê que quando a arca foi construída, Deus deu uma ordem a Moisés para colocar dentro da arca as 2 tábuas, um pote com a porção do maná e a vara de Arão que havia florescido. Ué, tem alguma coisa errada então? Como é que então na inauguração do templo só tinha as tábuas da lei? Porque às vezes o símbolo da manifestação de Deus, o símbolo do milagre, que é a vara de Arão que floresceu, some da nossa vida. Tem hora que o milagre não acontece. A gente ora e nada acontece. Tem uma hora que o pote com a porção do maná, o símbolo do dinheiro, o símbolo da prosperidade, o símbolo da provisão, some da nossa vida. A gente fica desempregado. A gente fica com canudo debaixo do braço, procurando emprego. Isso tudo pode faltar. Isso tudo pode ser tirado da nossa vida. Mas a palavra do Senhor não. Céus e terra passam, mas uma promessa continua. E essa promessa que te mantém de pé, você está entendendo isso? Deus deu essa promessa para Moisés no alto do monte do início. E além das tábuas, Deus disse para ele: agora eu vou te mostrar um lugar chamado tabernáculo, aonde a minha glória vai se manifestar. Vocês vão aprender o que é adoração. Vocês conhecem milagre, mas não conhecem adoração. Vocês vão aprender o que é ter relacionamento com a minha glória, com a minha presença. Graça, favor que eu não mereço, milagre, muito bom, mas glória, manifestação da minha presença. Mais do que as mãos é o coração de Deus. Mais do que Ele faz, mas o que Ele é. Você vai me conhecer, Moisés. Você não vai conhecer só os meus feitos. O meu povo não vai conhecer só os meus feitos, mas vai passar a me conhecer. Você está entendendo isso? Diga amém. Eu queria que você se colocasse de pé, querido. Quantas pessoas estão aqui nessa manhã e que tem mais de 5 anos de convertido? Levanta a mão. Ok. Quem aqui tem menos do que isso? 1, 2, 3. A gente já de cara, na maioria, vê essa questão da idade, de tempo de igreja. Existem pessoas aqui experimentadas já. Agora, independente disso, de tempo de igreja, quantos aqui nessa manhã entendem que precisam de uma renovação em Deus? Levanta a sua mão. Eu quero ser o primeiro a puxar a fila. Mas que fila, pastor? Daqueles que querem ficar de novo com frio na barriga, daqueles que querem desenvolver de novo dependência por Deus, a fila daqueles que querem subir ao monte do início e dizer para Deus: Senhor, não canto sem a Tua presença, não prego sem a Tua presença, Senhor, não sonho sem a Tua presença. Porque quando a gente estava duro, sem dinheiro, a gente orava mais. Quando a gente tinha projetos para se casar, por exemplo, a gente orava mais. Agora eu casei. Agora já tenho dinheiro. Agora já tenho meu carro. A mensagem de hoje é para quebrar a nossa vida. É para nos dar uma segunda chance, para alcançar coisas maiores, para alcançar coisas melhores. Porque infelizmente eu tenho visto pessoas se perdendo por aí. Elas estão ganhando o mundo, estão perdendo a casa, estão perdendo a essência, ganhando dinheiro,
estão perdendo Deus. As coisas vêm e vão. Nada é mantido, nada permanece. Se você aceita o desafio, como eu falei no início dessa mensagem, quando eu peguei o microfone, nós estamos fazendo história. Quando o Ministério Profetizando as Nações estiver completando 10 anos, estiver num templo gigantesco, lotado, vai dizer assim, ó, estava lá, carreguei caixa, pluguei as coisas. Nós estamos fazendo história. Esse início faz toda a diferença. Só que a nossa vida com Deus não está começando agora. Nossa vida ministerial não está começando agora. E aí? E aí, para Deus mostrar para a gente o tabernáculo, o lugar da glória, para Deus liberar a palavra profética, a promessa, é agora que a gente tem que subir ao monte do início. Então você que quer isso, como um ato profético, eu quero que você saia do seu lugar, dobre os seus joelhos aqui na frente. Isso aqui é um tablado aqui, que tem aqui no hotel, mas isso aqui não é mais um auditório, é uma igreja. Esse tablado não é mais um tablado, é um altar. A Bíblia diz que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e nós encontramos os altares do Senhor. É aqui que a gente tem que derramar o nosso coração.